Estamos no dia 9 desse mês e eu li vários quadrinhos. Sim, sim. Ah, obviamente eu fiz outras coisas, assim. Eu assisti The Witcher, que é um baita filme de terror. Procura assistir. Também assisti Preacher e Outcast. Cara, que seriados legais que estrearam mês passado ou no mês anterior. E tô quase terminando o Eu, Robô. Cara, que livro de ficção científica. Lê isso aqui. Mas, como esse é um canal de quadrinhos, né, vamos falar sobre quadrinhos. Finalmente, a Panini lançou o terceiro volume do Justiceiro Max, do Jason Aaron. Atualmente é meio complicado de achar os volumes anteriores, que é o Rei do Crime e o Mercenário, mas pode começar por esse aqui que é bem tranquilo. Aqui a gente já começa vendo o Frank preso e todo quebrado lá na cadeia, e basicamente os outros presidiários vão lá matar ele. O Jason Aaron fez uma coisa aqui espetacular, assim, essa é uma série mais humor negro, né, tem inclusive o desenho do Steve Dillon, então tem uma pegada bem cômica, violenta e escrota, mas ele fez um paralelo muito legal aqui no roteiro com o Frank se sentindo preso na cadeia da mesma forma que ele se sentia preso quando ele voltou da guerra do Vietnã e reencontrou a família dele. Muito legal essa ideia, né, do cara que volta pro mundo real, né, ele sai da guerra, mas ao mesmo tempo ele não consegue perder aquele instinto assassino que ele desenvolveu lá. Eu cheguei a ver uma abordagem parecida com essa naquela HQ, o Born, escrita pelo Garth Ennis, né, que também conta os primeiros anos de vida do Justiceiro como assassino. Mas de qualquer jeito foi legal, sabe, ele deu uma expandida nessa ideia do Frank voltar pra casa, e porque tu pensa, o Justiceiro voltou da guerra pra sua família, que alegria. Não, o cara tá piradaço. Enfim, tu não precisa ter lido os encadernados anteriores para ler e gostar desse aqui, tá? Ele é bem legal e dá pra encontrar numa Mega Store, assim, por uns, sei lá, uns 15 reais. Vale a pena. Electra. Sim, eu achei que esse gibi não fosse sair no Brasil, mas acabou sendo lançado pela Panini. Vão ser 2 volumes com a fase da Electra pela totalmente nova Marvel. É um ponto de partida pro cara começar a ler, assim, não tem grandes pré-requisitos. É mais ou menos o que tu espera numa história da Electra, né? Ela indo caçando um outro assassino por uma recompensa. É legalzinho, assim, o principal, na verdade, é a arte do Michael Del Mundo, que é uma coisa, assim, animal, né? Todos os quadros dele parecem uma pintura. Ele lembra bastante o Jeremy Opeña. Ele tem umas diagramações, assim, muito loucas, ó. Dá uma olhada nisso aqui. A gente tem a Electra dançando ao mesmo tempo que os laços que ela carrega pra fazer a dança é o sangue que ela tá tirando dos inimigos. Sério, muito criativo. Inclusive a capa que a Panini não usou no encadernado, que é a capa do encadernado gringo, é muito legal. Olha só, é a Electra formada por sangue e pedaços de pessoas. É muito animal. Ah, não é um gibi assim memorável, que tu vai manter na tua estante pra sempre. Nossa, que gibizão da Electra. É meio esquecível, assim, eu praticamente já esqueci a trama, sendo que eu li ontem de noite. Mas é legalzinho, nada demais, mas talvez valha a pena se tu curte a personagem. Salvate, esse mês também, o mês passado, eu comprei esses 2 encadernadinhos. Se tu não sabe, Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D., é um dos clássicos, assim, da Marvel. Saiu lá nos anos 60 mesmo. Inclusive tem histórias aqui assinadas pelo Stan Lee. E o grande diferencial dessa publicação é que é o Nick Fury do Jim Steranko. Sim, que é um artista que revolucionou os quadrinhos na parte da arte, tudo. Então é uma publicação que eu tava esperando há muito tempo, porque eu sempre quis ler essa fase. No caso eu ainda não terminei, mas do pouco que eu li, caraca, é muito legal, sabe? Mesmo sendo um gibi lá da década de 60... ele tem uma trama legal, não é arrastado, não é cheio de diálogos, não tem aqueles diálogos tão expositivos assim. Pelo menos não na parte onde o Jim Steranko desenha e escreve, né? Porque no começo aqui era o Stan Lee que escrevia. Se tu der uma olhada nas páginas do cara, é certo que ele tava muito à frente do seu tempo, sabe? É uma coisa realmente impressionante. Tu tem, por exemplo, a ausência de diálogos e narrativa, né? Que é uma coisa que não era tão comum pra época. E do que eu já li até aqui, né? São tramas de agente secreto, né, cara? Uma coisa bem que tu esperava de uma história do Nick Fury. Talvez role um programinha especificamente sobre essa fase aqui quando eu terminar de ler, né? É um gibi das antigas, leva mais tempo pra ler e tudo. Cheio de curiosidade se eu me motivar, tá? Se vier uma inspiração eu vou fazer. Mas de qualquer forma até atendeu as minhas expectativas e superou um pouco assim do que eu esperava dessa fase. Ah, olha só essa capa, né? Essa capa é icônica. Até tem uma edição do Planetary que reproduz ela, né? Do capa do Jim Steranko. Ah, Academia Jedi. Isso é algo que eu tava esperando para ler há muito tempo, né? Eu fui comprar semana passada num desconto cumulativo da Saraiva e aí consegui pegar. Aqui temos um jovem garoto que sonha em se tornar um piloto, né? Era a profissão que ele desejava seguir, só que no fim das contas ele acaba sendo chamado para participar da Academia Jedi. O próprio Mestre Yoda pede que ele vá para lá. Escrito e desenhado pelo Jeffrey Brown, que é o mesmo cara da Princesinha Vader e do Darth Vader Filho, que são gibis assim maravilhosos. Embora aqui ele seja um pouco diferente. Primeiro que é em preto e branco, e é meio que um diário dele, né? Tu tem páginas só com texto, com algumas imagens, e ao mesmo tempo tu tem quadrinhos de verdade, né? Tu vai acompanhando as frustrações desse menino, como é participar da Academia Jedi. Cara, é muito divertido assim e cativante. Eu acho que vale a pena dar uma lida nisso aqui. Se tu gosta de Star Wars, né? Acho que
tipo, qualquer um gosta de Star Wars. Essa semana também chegou por aqui o Homem-Formiga, né, a segunda chance, que já tem um programinha aqui no canal. Achei bem legal o encadernadinho do Homem-Formiga. E eu peguei na Saraiva o Último Evento Branco, que é o segundo encadernado dos Vingadores do Hickman. Cara, se tu quer acompanhar Guerras Secretas, leia isso. Leia isso e os outros dois encadernados que saíram, que é o Tudo Morre e o Mundo de Vingadores. Aqui o Hickman, ele continua escrevendo, né? Ele segue a trama que ele começou lá no Mundo de Vingadores e traz também uns personagens do novo universo da Marvel, que é o universo lá dos anos 80, como o Stigma, por exemplo. É legalzinho, assim. Essa fase, ela vai começar a ficar legal a partir do próximo encadernado. Que aí o negócio, cara, aí fica genial. Mas vale a pena. O Hickman é um, cara, fácil, assim, um dos melhores escritores de quadrinhos dessa década. Barbada. Essa semana também saiu a 12ª edição do Homem-Aranha, né? Pós-Aranha Verso, que provavelmente deve acabar essa revistinha logo, né? Porque já vai começar as Guerras Secretas. E o terceiro volume do Patrulha do Destino do Grant Morrison, que eu não tive tempo de ler. Basicamente eu tô com uns projetos de vídeo aqui no canal, tô procurando ler umas coisas diferentes pra trazer um conteúdo legal, então eu tô deixando pra depois essas séries contínuas, né, eu tô lendo os primeiros volumes apenas. Mas aguarde, um dia eu falo sobre Patrulha do Destino, se tu tá interessado, enfim, mas o primeiro volume é muito bom. Mês passado também a editora Mino lançou O Diabo e Eu, que é um quadrinho que foi lançado, na verdade, originalmente lá em 2013, com uma tiragem hiper limitada, e agora saiu numa nova edição com mais páginas, assim, tem umas historinhas curtas, inclusive, com outros quadrinistas. Olha só, tu tem o Lourenço Mutarelli aqui, olha que animal esse quadro. A trama mostra um trecho da vida do músico Robert Johnson, mais especificamente uma parte que se refere a um pacto que ele teria feito com o diabo para adquirir os seus dons musicais. Tu não sabe, o Robert Johnson é o maior expoente do blues americano, embora ele tenha morrido cedo, né? Ele morreu em 1938. Eu vou te falar que eu achei interessante, porque eu não sou um cara muito ligado ao mundo da música, assim, não tenho um vasto conhecimento histórico nem nada, e foi um quadrinho que me fez pesquisar mais sobre enfim, né, o músico em questão e tudo. A arte do Alcimar Fazão é um negócio impressionante, assim, é um quadrinho sem falas, mas que ele consegue trazer uma estética pesada e tudo. É um quadrinho pesado. Ele me lembrou bastante a arte do Jay Lee, por conta do fundo, do destaque das figuras que estão no primeiro plano. Talvez até ele se inspire no Jay Lee, porque realmente daria pra colocar ele como desenhista filhinho dele, né? Os dois fazerem algum gibi. Enfim, se tu é um cara que quer conhecer um pouco mais sobre música e sobre a história do Robert Johnson, eu acho que vale a pena. E a Mino também lançou, no caso, no mês passado, o Shaolin Cowboy, que é essa HQ do Jeff Darrow. Que se tu não conhece, é um cara assim, é um dos maiores ilustradores da história dos quadrinhos. Jeff Darrow é um monstro. Não sei se tu já leu isso aqui, Hard Boiled, que é uma obra escrita pelo Frank Miller que ele desenha. O traço do cara é um negócio assim absurdo. O nível de detalhes que ele coloca por página é assustador, assim, simplesmente assustador. Ele deve levar semanas pra fazer uma única página. O cara já ganhou diversos prêmios, ele foi o cara que fez as concept arts do Matrix, sim, da trilogia do Matrix. Então, tipo, é um desenhista que chegou num ponto que poucos chegaram. E o Shaolin Cowboy é uma série dele, no caso esse seria especificamente o volume 2, né? Eu acho que a Mino não conseguiu lançar o volume 1 porque deve estar com os direitos por outra editora, possivelmente, enfim. Mas tu não precisa ter lido o volume 1 pra ler esse aqui. Tá, vamos por partes, assim. A arte do Jeff Darrow continua sendo uma coisa, assim, bizarramente incrível. É um quadrinho sobre zumbis, onde tu acompanha um Shaolin, né, um samurai, talvez, enfim, enfrentando e matando uma horda de zumbis absurdamente grande. Cara, é um negócio bizarro, porque são páginas e mais páginas de zumbis morrendo e sendo cortados de formas criativas e assim por diante. No caso aqui tem 4 edições americanas, sendo que uma delas é só o cara matando zumbi. E são os mesmos quadros em sequência, né? Ele só muda a posição, mas a diagramação é a mesma, de páginas. Cara, são 22 splash pages, 11 splash pages de zumbis. É bizarro. Mas sob certo aspecto, assim, o meu lado fã de zumbis, o cara que curte The Walking Dead, gostou desse quadrinho, assim, sabe? Pô, legal, putz, um gibi só de zumbi morrendo. Só que, cara, chega num ponto que é bizarro. O cara, pensa que isso aqui inteiro é só o maluco matando zumbi. Não tem uma trama por trás. Não, é ele matando zumbi. Tudo bem, sei lá, nas 5 primeiras páginas era legal tu ver ele matando aqueles zumbis porque era criativo. Mas chega num ponto, cara, que o leitor fica sem paciência mais, sabe? Olha só, é lindo, óbvio que é lindo, mas cansa. Eu acho que faltou história. Ou o Jeff Darrow, eu tenho uma tese também, né? Olha só isso, tem tipo uns 5 quadros que são iguais a esse, dele pulando por cima dos zumbis. Eu não sei, eu tenho uma teoria que o Jeff Darrow aqui, ele tentou fazer uma crítica às histórias de zumbi. Talvez seja isso, essa moda dos zumbis e tudo. Eu digo uma crítica no sentido de que, ó, eu vou te dar um gibi só de zumbi morrendo. Se é isso que tu quer, tá aqui um gibi de zumbi morrendo.
Não sei. Eu sei que eu li uma entrevista onde ele disse que a ideia dele, na verdade, era desenhar zumbis até cansar. Cara, eu não sei se ele cansou, mas ele deve ter cansado. Cara, é bizarro. Olha isso. Páginas mais páginas de zumbi morrendo. Eu acho que assim, se tu é um cara apreciador de arte, se curte o trabalho do Geoff Darrow, que é um meu caso, vale a pena ler isso aqui. Mas pela história em si não, sabe? É mais se tu for um cara mais apreciador de arte mesmo. Essa semana a Panini também lançou As Guerras Secretas. Sim, tá voltando a publicação delas no Brasil em 4 encadernados, ó, vem com aquele mesmo esquema da coleção histórica, né? Vem uma caixa, 4 encadernadinhos. Assim, eu acho legal a iniciativa deles de lançar as Guerras Secretas antigas, né? Porque tá pra sair as novas Guerras Secretas da Marvel, mas eu tenho uma crítica contra esse material, cara, porque eu procurei edições americanas, né, que reproduzissem, que a Panini poderia ter se baseado pra lançar isso aqui no Brasil, e não tem nenhuma como essa. Por quê? O que eu achei que ia sair por aqui, né? Vai sair as Guerras Secretas, que foi uma minissérie nos Estados Unidos em 12 edições, e os tie-ins dela, né? Sei lá, algumas edições específicas que desenvolvem mais a Mega Saga. E não é o caso. Na verdade, o que a Panini fez foi o seguinte: ela pegou as 12 edições das Guerras Secretas e distribuiu nesses 4 encadernados. Então, tipo, tem 3 por encadernado, e o resto, pra deixar o encadernado um pouquinho mais, né, ter mais páginas, cara, é encheção de linguiça, assim, na prática. Tipo, eles pegaram, o Magneto, ele é um personagem importante aqui nesse primeiro volume. Então eles foram lá e publicaram várias histórias relacionadas ao Magneto. Ah, é legal ter esse material sendo publicado? Tá, é. Mas a partir do momento que tu te propõe a ler uma coleção sobre as Guerras Secretas, cara, é chato tu ver um monte de material que não tem nada a ver. Por exemplo, aqui tem as primeiras, acho que se não me engano são as primeiras aparições do Magneto. Não exatamente as primeiras, porque ele estreou no X-Men número 1, né? Mas enfim, tem também uma história do Capitão América já dos anos 90. Então, tipo, tu tem material lá dos anos 60, dos anos 90, e tu tem as Guerras Secretas e... sei lá, não gostei da forma que eles publicaram. Eu já comentei aqui no canal, fiz um vídeo específico sobre Guerras Secretas, do qual eu me orgulho muito, cheio de informações e coisas do tipo, então se quiser dar uma olhada, né, mas em síntese, eu não gosto da história, assim, eu acho ela bem mais ou menos, assim, inclusive pra própria época dela, eu já acho ruim, sabe, não acho ela ruim por ser datada. Na época dela, eu já acho mal feita pelos gibis que eram publicados naquele contexto. Mas marcou a época, né, cara? Então é um negócio que todo fã da Marvel tem que ler. Só uma pena a forma que ela foi publicada dessa vez no Brasil, sabe? Eu preferia muito mais da forma anterior, que saiu num encadernado. Tá em algum lugar aqui da estante, mas enfim... é um encadernado único, né, com toda a saga, com todas as 12 edições. E recentemente também chegou nas bancas o Imortal Punho de Ferro. Cara, lê isso aqui é muito bom. Vai ter um programinha no canal especificamente sobre ele amanhã, tá? Então, mas lê, não deixa isso aqui passar. E ao mesmo tempo também saiu o Soldado Invernal Bucky Barnes, que é uma fase do Soldado Invernal que eu nem achei que fosse sair no Brasil, assim, porque demorou bastante. Ela segue os eventos lá do Pecado Original, onde o Bucky vira o novo Protetor da Muralha, que é um cargo que antes o Nick Fury ocupava, onde ele basicamente vai proteger a Terra de ameaças alienígenas. Se a gente for parar pra pensar, assim, é uma coisa meio nada a ver, né? Porque o Bucky ele vem lá do gibi do Capitão América, que é sobre espionagem, Segunda Guerra Mundial, etc. E aí ele vai pro espaço, tipo, what the fuck, sabe? Com o Nick Fury tudo bem, porque tem ali o Nick Fury do Jim Steranko, que colocava ele em aventuras espaciais e tudo, beleza, mas cara, sei lá, deixa o Bucky na Terra. Mas ok, eu sou um cara que, se você acompanha o canal há algum tempo, você sabe que eu compro ideias toscas e leio, pra ver se me agrada. Mas esse não foi um caso, cara. Os desenhos, eles são bem legais, né? São do Marco Rude, que é o mesmo cara lá do Homem-Aranha 99 Problemas. É uma coisa, assim, sensacional. As páginas dele são pinturas, assim. Ele faz umas diagramações bem loucas, liga uns quadros nos outros. Olha isso, cara. É muito doido. Parece tipo uma mandala. É muito legal. Só que o roteiro, cara, o Bucky vai lá, ele começa, tu pensa, pô, vamos tentar melhorar eu sei que a expectativa já era baixa, mas vamos tentar pensar numa coisa legal que seria de fazer com o Bucky no espaço. Ver ele em missões, matando alienígenas e tudo. Mas não, cara, chega num ponto aqui que ele se apaixona por uma alienígena, meu. Aí é pra forçar a amizade. Aí do nada aparece o Ossos Cruzados lá no espaço. O que ele tava fazendo lá? Não sei. Depois um Bucky do futuro, de outra dimensão futura, que de repente volta pra tentar salvar o Bucky do passado. Cara... what the fuck, sabe? Pô, por que não conta uma história simples do Bucky no espaço matando alienígena? Que é o que eu paguei pra ver. Sei lá, acho que o cara tentou, o roteirista aqui, ele tentou viajar demais e aí não rolou. Até o Loki aparece, cara. O Loki, aventura no espaço, o Bucky, não tem nada a ver. Inclusive, não só sou eu que não gostei desses gibis. Se for procurar os reviews americanos, assim, as notas são baixíssimas, assim, de gente dizendo que detestou ou que não entendeu nada do que tava passando na história ou que o roteiro não tem nem pé nem cabeça. Não, eu acho que não, eu acho que dá pra entender e o roteiro tem sentido.
só que não me agradou, sabe? Não achei legal. E pra finalizar esse programinha, eu já tinha comentado em outro vídeo esse Vingadores, a Ira de Ultron, mas eu vou procurar retomar aqui porque agora eu tenho edição física. Essa é mais uma graphic novel da Marvel, né, daquela série ONG, que saiu aquele Vingadores Guerra Sem Fim, e também o Homem-Aranha Negócios de Família, que eu não gostei daqueles dois, né, achei bem ruins, mas esse aqui me surpreendeu positivamente. Sim, sem contar que essa revista em si, ela se passa na cronologia normal da Marvel, né, e não é só uma graphic novel desconectada. Tu vê, por exemplo, os uniformes dos Vingadores são os uniformes atuais e tudo, e algumas coisas que acontecem aqui vão causar consequências, por exemplo, naquele encadernado do Homem-Formiga que eu comentei. Na trama a gente vê basicamente o que seria o último confronto entre o Hank Pym e o Tron, né? Eles são humanos contra máquinas, é o Hank Pym querendo finalmente limpar a cagada que ele fez de ter criado um robô que quase destruiu a Terra 1 milhão de vezes. Eu gosto muito do Hank Pym, eu sou um grande fã do personagem, então talvez isso tenha me feito gostar. Sei lá, eu gosto do dilema dele, tudo, dessa ideia das máquinas dominando a Terra. Os desenhos do gibi são ótimos, são do Jeremy Opeña, então são bem legais. Eu mudei minha concepção, no começo eu não gostava do Opeña, mas agora eu curto muito o trabalho dele, sabe? É bem detalhado e tudo mais. É legal, cara. Essa é uma graphic novel que eu acho que vale a pena. Dá pra comprar por uns, sei lá, R$16 na internet. Vale a pena dar uma lida. Para tudo, para tudo. Antes de continuar, eu tenho que falar da fanbox que chegou aqui na minha casa. Como vocês viram, a caixa da Mulher Maravilha, né? Então o tema é essa personagem, né? A gente tem uma simpática almofada da Mulher Maravilha, um chaveirinho e uma caneca, que a Carol já pegou pra ela, um bloco de notas e uma edição da Convergência da Mulher Maravilha. Valeu, galera da loja DC Comics por mandar esses itens pra cá, né? Os caras mandam camiseta, toda hora que eles lançam alguma coisa eles mandam, sendo que tem um cupom de descontos do 2 quadrinhos rolando lá na loja deles, né? Basta tu digitar 2 quadrinhos que tu ganha 10% de desconto em qualquer item. Se eu não me engano, também vale para fanbox. Bom, acho que por hoje é só. Se tu já leu algum desses quadrinhos, tu tem um dever. Deixa a tua opinião aí embaixo, ou melhor, deixa aí embaixo o que tu leu de mais legal esse mês até agora. Aí as pessoas olham os comentários, e tem mais comentários, e mais gente com opiniões legais e tudo, e não fica só eu aqui falando sobre gibi. Assim eu me sinto menos solitário, tá? Tchau, cara. Um abração aí pra ti.